Bem-vindos e recebam aqui um bom dia especial da Vânia Kumba, nesta que é assim a quarta edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba. Já chegamos então em sua casa sem pedir licença e os votos são de que esteja a passar da melhor maneira possível este dia, claramente em nossa companhia. Fique em casa e fique em nossa companhia, porque com certeza não irá arrepender-se. Mas se você está assim no seu local de trabalho, não se preocupe, pode sim então ficar conectado a nós através sim das nossas plataformas, através do nosso Facebook. É só digitar no seu navegador Mega Rádio Televisão SA, colocar um like na nossa página e ficar a par então de todas as novidades que fazem parte sim do nosso canal. Pode também interagir conosco, o Facebook é o nosso elo, você pode então interagir conosco, contar-nos como é que está a passar este dia, de onde é que nos está a ver e também aproveitar para saudar amigos e familiares. No YouTube também pode fazer o mesmo, pode sim subscrever no nosso canal, que é Mega Rádio Televisão SA. Não se preocupe se não consegue assistir o programa à hora 10, poderá sim assistir em reposição lá no nosso YouTube. Posição número 16 da TMT, 13 da TV Cabo e 121 da StarTime. Não há desculpas aqui para não ficar conectado a nós, para não ficar ligadinho ao canal do futuro. Bem, vocês já sabem sim que o foco deste programa é mesmo a mulher e hoje vamos falar de um tema que vai sim de encontro com os princípios, com os valores das mulheres. Bem, nós sabemos então que a educação é a base para a formação de um homem do amanhã, bem como também para a inserção do mesmo na sociedade. E o nosso tema para hoje, o tema escolhido, tem muito a ver com a educação e daqui a pouquinho eu vou sim então dizer aqui aos nossos telespectadores qual é o nosso tema para hoje, mas de adiantar que vamos então ter convidadas super, hiper especiais e claramente que você não pode perder. Bem, para você que é empresário, que é a primeira vez que sintoniza-se a nós somos a Mega TV, somos então o canal do futuro, somos aquele canal que vai sim então agregar valor à sua marca, bem como também dar visibilidade. Se quiser então crescer conosco, se quiser promover a sua marca e o produto, esteja à vontade, entre então em contato aqui com o nosso departamento comercial e fique a par de quais é que são os pacotes que nós temos disponíveis para si. Olha, já amanheceu, é a altura assim então de nós acordarmos, levantar da cama, arregaçarmos as mangas e corrermos atrás de todos aqueles que são assim os nossos objetivos. Já diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga, então é importante sim que nós estejamos então aqui a correr sempre atrás dos nossos objetivos. Energias positivas, boa disposição, sorriso na cara, pratique empatia, que os seus dias vão ser maravilhosos. Bem, e falando então em energias positivas, boa disposição, dizer que aqui no programa O Encontro com Vânia Kumba você está muito, mas muito bem servido, porque nós trazemos então aqui temas de interesse social, temas que vão então despertar a sua atenção. O nosso principal objetivo é sim agregar valor na sociedade, tentar então mudar algumas mentalidades, claramente sem perder aqui aqueles que são os nossos valores, aqueles que são os nossos princípios, aquilo que rege a nossa cultura. Então você está muito bem servido aqui no nosso programa e já sabe que pode sim ficar ligadinho a nós através dos mecanismos que eu deixei cá ficar. Bem, dizer então também que no nosso espaço Megacine, não é, pontualmente às 22 horas, você tem a oportunidade de poder acompanhar sempre o melhor da sétima arte quando falamos aqui de filmes, desde comédia, terror, romance, filmes de ficção científica e muito mais. Então lá mais para frente você vai saber então qual é a proposta que nós preparamos para todos os nossos telespectadores no que concerne aqui ao nosso espaço Megacine. Bem, os números tendem a crescer no que concerne aqui ao Covid-19, mas é importante que nós continuemos a fazer a nossa parte, como eu bem digo, incansavelmente todos os dias. Vamos aqui cumprir com as medidas de precaução à risca, cumprir e cumprir mesmo. Não vamos então levar isto de ânimo leve. É importante que haja o envolvimento de cada um de nós. É importante que nós coloquemos a mão na consciência, porque cada dia que passa os números tendem a aumentar. Parece que os números tendem a explodir. Então é importante aqui que nós
fiquemos em casa, só saia de casa se existir extrema necessidade, mas extrema necessidade mesmo. Cuide de si e da sua família, lave as mãos com água e sabão ou cinza, use o álcool em gel para desinfetar, não partilhe jamais objetos pessoais e cumpra assim a risca com estas que são assim as medidas de precaução. Por um Moçambique livre do Covid-19, porque como bem diz o ditado, bons dias virão e nós estamos ansiosos para que estes dias cheguem até nós. Bem, vamos então agora falar, cumprir aqui com os nossos compromissos comerciais, como tem sido habitual. E daqui a pouquinho eu vou então dizer aqui aos nossos telespectadores qual é o nosso tema para hoje, qual é a proposta que nós preparamos para vocês. Mas é um tema super, hiper interessante, como todos os temas que nós debatemos cá no nosso programa, e claramente que este vai chamar ainda mais a sua atenção, porque envolve pais encarregados de educação e filhos. Então daqui a pouquinho você vai saber qual é a proposta que nós preparamos para si, mas agora é a altura assim aqui de falarmos da Filtreg Moçambique, que é assim uma empresa vocacionada no rastreamento de viaturas através de sistemas GPS, permitindo ao proprietário da mesma monitorá-la na palma da sua mão através do aplicativo Filtreg Mobile. Não perca então a grandíssima promoção de rastreamento de sistema Filtreg por apenas 6.860 meticais, mais a taxa de instalação. De recordar que a instalação, formação e parametrização de sistema é ao gosto do cliente e dura apenas 2 horas. A Filtreg está em todo o país, em Maputo, Matola, Xaxai, Beira, Tete, Pimba e Nampula, e pode-se entrar em contato através do número 87 28 28 000 ou 84 28 28 000 ou 82 28 28 000 ou através então aqui do nosso correio eletrônico, que é geral@filtreg.co.mz. Então, motivos mais que suficientes para procurar esta empresa e saber mais detalhes dos serviços que a mesma tem então disponíveis para si. Deixa-me então aqui levantar, não é? Vamos lá levantar um pouquinho, que é mesmo aqui para agradecer à Loja das Damas por me ter vestido hoje. Um beijinho aí à vasta equipa da Loja das Damas, muito obrigada mesmo por cuidarem aqui então do girassol, o sapato mesmo da Loja das Damas, né? O vestido é da Loja das Damas, então muito obrigada então à Loja das Damas por cuidar não só de mim, mas também dos outros rostos aqui da Mega TV. Um beijinho para vocês, um beijinho para a vasta equipa aqui da Loja das Damas. Bem, daqui a pouquinho vocês vão saber então qual é o nosso tema do dia, o que é que nós preparamos para vocês. Já sabe sim que pode fazer uso e abuso das nossas redes sociais, em particular o Facebook. Pode, a partir deste momento, interagir conosco e contar aqui para Vânia Kumba como é que está a passar este dia, quais é que são então os votos para este dia, e também deixar ficar aqui a sua opinião em relação ao nosso tema. Júnior, vamos caminhar um pouquinho porque eu vou me sentar aqui na nossa mesa do café da manhã, que é mesmo para atualizar os nossos telespectadores no que concerne ao nosso tema do dia, ao tema que nós escolhemos aqui para juntos conversarmos em prol do mesmo, que é um tema super, hiper importante. Afinal, o nosso foco é mesmo trazer cá temas de interesse social, de modo a agregar valor na nossa sociedade. É importante, então, nós então debatermos aqui, conversarmos em prol, sim, de assuntos sociais, assuntos que muitas vezes constituem, sim, preocupação no seio da nossa sociedade, e nós só ficamos aos murmúrios, não conseguimos então, se calhar, olhar para frente, buscar mecanismos e soluções para resolvê-los. Então, para hoje nós vamos falar do seguinte tema: como educar, não é, filhos de pais separados. Exatamente. Como lidar com a educação de filhos de pais separados. Este é sim o nosso tema para hoje. Você que é mulher, que se calhar já passou ou está a passar por uma experiência similar, pode sim então interagir connosco, usar da nossa plataforma, que é mesmo o Facebook, para partilhar connosco sim a sua experiência, deixar ficar também a sua opinião, se estiver a passar por este momento, se tiver uma dúvida, se tiver uma inquietação no que concerne ao nosso assunto do dia, esteja à vontade, faça uso e abuso da nossa rede social, o Facebook, porque daqui a pouco, com muito gosto, eu sim irei fazer aqui a leitura dos vossos comentários. Este é sim então o nosso tema de conversa para hoje.
Oxalá que vocês possam se interessar, mas eu acredito que sim, que vão então interessar-se aqui em relação ao nosso tema, vão poder também partilhar experiências e deixar ficar aquele que é assim o seu comentário em relação aqui ao nosso tema para hoje. Bem, o nosso Facebook, como eu disse, está à sua inteira disposição, mas é a altura então de nós darmos uma pausa, não é? Ontem, no nosso Espaço Megacine, passamos então o filme Doutor Estranho, um filme fabuloso. Eu pude então assistir e gostei muito do que vi. E hoje nós vamos ter mais uma proposta para si no nosso Espaço Megacine, quando forem pontualmente 22 horas aqui no nosso canal. Vamos descobrir juntos qual é a proposta para o Megacine de hoje? Vamos ver. Survived. That was 30 winters ago. I have been walking ever since. Our only hope is in my hands. Some would kill to have it. I will kill to protect it. Put that hand on me again, you won't get it back. All right, you want to do it the hard way. Então, depois de termos visto a proposta para o nosso Espaço Megacine, hoje, quando forem pontualmente 22 horas, o livro de Eli é assim, então, a proposta que nós preparamos para todos vocês, e vocês são, sim, então, os nossos principais convidados. Bem, é a altura, então, de nós fazermos o nosso primeiríssimo intervalo, e nós vamos voltar, sim, daqui a pouquinho, com muito mais para si. Não troque de canal, beba uma aguinha, se distancie do controle remoto, que nós vamos voltar no estalar de dedos. Até já! Mega TV, voltamos já.
Precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido, barato e seguro. Como é pessoal? Meu nome é Picasso Negrão, meu nome é DJ Superman, o programa Play Out. Convidar a todos vocês para curtirem este domingo a grande batalha que eu terei com o DJ Superman na rubrica Game Time. Moçambique, não perca o programa Fique em Casa desta semana. Muita diversão, muitas coisas boas. Não perca quando forem pontualmente 16 horas aqui na Mega TV. Já estamos na Matola. Aproveite a grande promoção de sistema de rastreamento de viaturas ao preço de 6.860 meticais por ano, mais a taxa de instalação. Ainda fazemos a venda e manutenção de extintores para empresas e residências. Wintrack Matola, Avenida Samora Machel, número 1473, Matola, Estrada Nacional, número 4, Rés do Chão, Flat 2, junto ao Avenida. Visite-nos já. Wintrack Matola. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528288000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Mega TV. Estamos de volta. Depois do nosso primeiríssimo intervalo com esta que é assim a quarta edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba. O nosso tema do dia é mesmo esse. Bom dia a todos em casa. É uma grande bênção poder estar aqui e está tudo bem, estamos prontos para o tema de hoje, que é pertinente, não é? Exato. É muito importante porque é a razão de muitos traumas, é a razão de um futuro desastroso, às vezes de uma revolta muito grande, não é? Na vida de um indivíduo. Exato. Então, quero crer que teremos um bom tempo aqui. Exato, muito bem. Mas também estamos na companhia da Acredito que o tema vai
Bom, a separação é grande para as crianças. Pela graça de Deus, e foram 4 anos. Então, a experiência como criança, pela graça, o mesmo caminhar, não é? Da minha irmã mais nova, que na altura tinha por aí 1 ano e alguma coisa, na separação ficou traumatizada, ela teve trauma, demorou falar, demorou conciliar, brincava, não perdia chinelo, ficava sentada numa esteirinha, nós tínhamos esteirinhas há muito tempo com nossos nomes, então ela ficava lá com a esteirinha, eu perdia a esteirinha, perdia tudo, corria de um lado para o outro, ia dançar chitsuqueta, não sei aonde, mas a minha irmã teve trauma. Então, é importante nós percebermos um comprometimento, um compromisso muito está a dar. Porque os há outros também que fazem filhos ganharam um casamento. Então, os há uma grande dentro da criança. Existe pode vir a perigar o seu futuro ou a interferir na maneira de ser, na formação, mesmo no bem-estar, ou falando bem dito mesmo, o temperamento desta criança fica um temperamento assim um pouco confuso, ou uma mistura de temperamentos por causa da. Muito bem. A mesma questão para si, Cess. Como explicar às crianças ou os adolescentes que não mais terão a presença de um dos dois dentro de casa? Bom,
que terá causado a que acontecem dentro da nossa sociedade, de algumas mães ou pais usarem, não é? Pastor Augusto. Bom, eu na verdade esse tema é um tema que fala muito de mim. Fala muito de mim e toca muito numa parte muito sensível minha, porque eu passei tudo isso. Eu lembro que fiquei, acho que uma coisa de 10 anos ou 12 anos sem ver a minha mãe. Isso por causa da briga deles, né? Eles brigaram e não tiveram nada a ver com os meus sentimentos, com o meu desejo de ter a minha mãe do lado. Meu pai, por simplesmente, nos proibiu. Minha mãe não podia trazer nada dentro de casa, nenhum presente. Ele já queimava as roupitas, isso. Ela acabou de amava mais continuar com relação. E a minha mãe pai era violento, mas não meu tio que era violento, que ficava a bater a minha mãe, o irmão do meu pai. É incrível, é muita história que acontece dentro de uma família. Então, os nunca podem ser um instrumento. Eles com o pai ou com a mãe, eles
que aconteceu? Então, muitos têm errado muito no processo. Último recurso. Biblicamente falando, não existe. Trauma até do próprio casamento, mal a mãe, olhando mal o pai, por causa de um querer ferir o outro usando a criança. Então, é um método muito errado, porque antes de nós e quando nós filho, entre eu e pai, quem tu amas mais? Mãe, eu amo os dois. Eu perguntei se por acaso eu não queria mais pai e queria casar com outra pessoa, um homem lindo, um homem cheio de dinheiro que vai nos levar para Paris. A minha filha mais nova, uau, mãe! A minha mais nova disse, mãe, eu não posso gloriar. Eu disse, por alguma coisa, gente, tiver uma outra mulher, uma linda, uma boa mãe, que vai te dar tudo do bom, ela nunca vai ser minha mãe. Eu nunca vou chamar de mãe, mesmo sendo boa de que jeito, eu não vou. Do outro. Então, você consegue. Então, quando nós usamos a criança para outra pessoa ou para muito bem. Uma outra questão aqui no que concerne ao parecer aqui da pastora Rose, o que é que faz uma mulher ou um homem usar do seu filho como objeto para atingir o seu ex-parceiro ou ex-parceira? Será que esta questão não está ligada com a questão da falta de aceitação, de aceitar de que nós estamos separados e daqui para frente cada um vai seguir a sua vida?
É exatamente por esse motivo. E deixa-me só mesmo. colocar uma perguntinha. Quem mais tem esta tendência? Mas em algum momento estão. Esta criança é neta ou neto, é sobrinha, é primo, qualquer coisa que seja. Então, automaticamente, a interferência de muitas pessoas, não só dos pais, diretamente, não é? Porque estamos a dizer que, por exemplo, a avó também involuntariamente, por
questão de sentimento. Isto para responder à sua pergunta quando dizia que entre o homem e a mulher, quem tem mais a instrumentalizar? Não, depende. Não é porque é só a mulher que instrumentaliza, é só porque o homem, não. Quando a pessoa sente, a pessoa torna-se um pouco egoísta. Às vezes até nem chega a ser propositado. Não é? Porque há vezes, mesmo recuando um bocadinho, que o bem-estar, o clima dentro de casa, às vezes é melhorado por causa dos nossos próprios filhos. Os filhos às vezes conseguem aproximar os pais dentro de casa, não é? Então, para dizer que depende muito do sentimento de cada um. Há pessoas que fazem isto não por mal ou porque têm aquela intenção de, se calhar, usar a criança para conseguir falar com a mulher, usar a criança para conseguir falar. A coisa já falha, peca, como esteve aqui a dizer a pastora, por exemplo, quando você quer tirar dinheiro, quando você quer eventualmente aquela situação já de privar, você quer apropriar-se de algo apenas e estas de uma forma um certo direito sobre estas mesmas crianças, e é direito também desta mesma criança conviver com estas pessoas. Aquelas situações, por exemplo, de mãe, aquilo que a pastora esteve a dizer, que cresceu, ficou distante da mãe durante 12 anos. Esqueceram-se dela, que ela tinha o direito de ver a mãe dela, independentemente dele como pai não querer saber da mulher. Mas é direito da criança estar com a mãe, é direito da criança estar com o pai, estar com os avós, porque há aquelas situações de quando separamos, proíbe ir para a família do pai. Já não deixa, não pode nem conviver com ninguém. Não, quer dizer, então acaba sendo muito mau. E nós esquecemos que é filho sim, mas é pessoa. Vai crescer, amanhã vai ter filhos também. O que é que vai ser? O que é que esta pessoa vai ter para dar? Por isso que eu dizia, é preciso nós recuarmos muito tempo para saber que tudo parte de casa, da base. Parte de casa. É a responsabilidade dos pais, é a responsabilidade dos avós, é a responsabilidade das tias. Quer dizer, todo mundo em algum momento tem uma cota de responsabilidade no que diz respeito à educação dos filhos. Isso para dizer que deve existir um equilíbrio na educação, sim, independentemente de estarem juntos ou não. É verdade. Muito bem. Primeiro, uma das coisas que nós precisamos perceber é que, infelizmente, as pessoas fazem uma separação conflituosa. Pelo bem das crianças, é necessário haver uma separação amigável. Se há criança no meio, essa criança precisa ser educada. E mesmo quando este pai ou esta mulher casa, novamente tem um novo casamento, é importante haver uma conscientização dos novos cônjuges para perceberem que aqui somos todos família, não somos rivais, porque se por acaso a minha mãe, né, quisesse voltar para o meu pai, poderia ter voltado antes de se envolver com o meu padrasto. Ou a minha madrasta poderia ter, ou o meu pai poderia ter voltado para a minha mãe antes da minha madrasta chegar. Mas quando há essa situação de ferir, como muito bem ela disse aqui, eu lembro-me que no meu caso eu tive muita influência da família também do meu pai para poder ser uma má enteada. Eu fui uma péssima enteada durante um bom tempo, mas nem foi influência da minha mãe. Coitada que algumas vezes pensavam que acho que a mãe é que estava por detrás disso. Ela nunca se meteu. Ela saiu, desligou a ficha, tentou nada, negaram-lhe com os filhos, desligou a ficha e pronto. Mas havia uma influência atacar a minha madrasta usando a nós de uma maneira como se fosse uma proteção, como se estivesse a nos proteger. Essa não é tua mãe, essa não é isto, essa não é isso. Então, esse assunto é muito amplo. Não é só uma mãe que quer ferir
o seu cônjuge, não é apenas o pai que quer ferir a sua ex-mulher, é também família. A família está envolvida. Exato. As cunhadas, as tias influenciam de uma maneira às vezes negativa, querem ferir a nova parceira ou o novo parceiro e acabam ferindo o filho, os filhos. Acaba sendo um desastre total. Então, este assunto é muito pertinente. Nós chamamos agora a atenção à família, a perceber que nós precisamos participar de uma maneira positiva na educação das pessoas, das crianças, aceitar as escolhas. Este é o primeiro passo. Porque também temos a situação de filhos que têm pais que estão numa tribulação, estão a conviver juntos, mas ao mesmo tempo são pais separados, como Bela disse. E eu tive também um histórico, mais ou menos assim, na família, de duas pessoas que estavam separados e viveram até o morrer, mas ficaram separados mais de 30 anos a viverem na mesma casa. E há vezes que nesta separação, em que os dois convivem na mesma casa, temos uma grande interferência familiar para ferir, para cansar, para expulsar uma das partes dentro de casa. Usando as crianças. Muito bem. Tem-se dito aqui que pais e filhos devem ser sempre amigos, não é? Mas quando estamos numa situação de que um dos dois usa os filhos para desabafar. Como assim? Vai dizer, mamãe, que... Vai dizer à criança, o teu pai já não quer saber de nós, o teu pai tem uma nova mulher, o teu pai tem uma nova casa. Bom, é este envenenamento que estamos aqui a dizer, na questão do sentimento, o que o sentimento faz, não é? A gente acha que usando as crianças a gente vai atingir diretamente naquilo que, por exemplo, são os meus interesses, vai beneficiar a mim, não é? Porque, por exemplo, isto tem acontecido muito quando a pessoa já está realmente separada e esta pessoa já está numa posição de enteado, este filho. Portanto, então, a gente muitas das vezes usa a criança para ir perceber o que está a se passar lá naquela casa, o que é feito. Às vezes a madrasta, neste caso, ela acaba ficando um bocadinho meio que intimidada, porque ela não tem aquela liberdade de ficar em casa dela à vontade, porque ela sabe que aquela criança, ela já vem instrumentalizada, porque, quer dizer, você deu de comer uma banana, já liga, mamãe, aqui me deram banana enquanto eu gosto de laranja. De repente, você deu banho às 12, mamãe, aqui banho às 12 enquanto você me dá às 17. Então, quer dizer, porque a mãe também meia volta liga, pai, está aí, está a fazer o quê? Já saiu? Ah, é? Vocês foram passear aonde? Porque não sei o quê. Então, tudo isto e mais algum pouco, de certa forma, eu acredito que é preciso que a limitação parta do pai ou da mãe. Neste caso, vamos lá assim dizer, por exemplo, eu estou separada do meu marido, não é? E tenho filhos, e eu estou no lar. Então, eu, a mãe da criança, é que tenho que, em algum momento, colocar alguns limites, algumas barreiras. Neste caso, a minha comunicação e o pai desta criança, sem ter que ferir a sensibilidade, neste caso, do meu atual marido, é que está em causa. Porque isto acaba colocando também em causa a própria educação que a outra pessoa, neste caso o terceiro, o padrasto ou a padrasta, virá a dar a esta mesma criança. Porque, ora, vejamos... na questão da separação dos filhos, quando se fala de educação, a gente vai observar a educação da pessoa que está a viver com a criança. Exato. Por exemplo, eu sou mãe da criança, não é? Mas a criança não vive comigo. Eu tenho que respeitar a educação que aquela criança está a ter do pai dela. E procurar não interferir diretamente, porque isto vai confundir muito a criança. Por exemplo, o que é que eu estou aqui a querer dizer? A criança vem passar férias, por exemplo, com a mamã. Eu sei que a minha casa é feita de regras. Nós temos hábitos e costumes nossos. Mas eu tenho que respeitar o espaço daquela criança. Porque não sou eu que estou a educar a ela. Então, eu tenho que também, como mãe, ter a capacidade de negociar e de compreender
aquela criança, as atitudes daquela criança, porque muitas das vezes não é porque a criança está a ser guiada, não é porque a criança está a ser agitada por alguém, faz isto, não faz aquilo, não. É aquilo que a criança está a beber, é aquilo que a criança sabe. Às vezes ela age por si mesma, acha que não deve fazer determinada coisa e eu vou logo associar que não, é porque alguém está a dizer que não. Não, é a educação que ela teve. Aqui em casa, por exemplo, eu posso dizer que em casa nós sabemos que acordamos 7h30. A criança lá se calhar acorda às 9. Então eu, como mãe, tenho que ter a capacidade de conversar, neste caso de fazer perceber que é para não interferir com os hábitos. Não é? No sentido de perceber que a criança veio, a criança comporta-se assim. Eu tenho que respeitar. Não é já logo dizer, não é assim, estão a te ensinar mal, tu. Isso não se faz. Então, é preciso perceber. E a outra coisa, nós muitas das vezes, quando nos separamos, esquecemos que a avaliação da outra parte passa a ser crucial. O que é que eu estou a querer dizer? Nós, quando nos juntamos, às vezes nós não observamos muito, olhamos só, é bonita, é bonito, tem dinheiro, dá para eu casar com ele. Exato. Eu esqueço que eu já tenho filhos. Eu esqueço de olhar para a postura desta pessoa diante, neste caso, dos meus filhos. Será que vai ser um bom padrasto, uma boa madrasta? Será que vai me ajudar a criar estes meus filhos? Para quê? Para não, eventualmente, entrarmos naquela situação de colisão. A criança às vezes se rebelar porque eventualmente é maltratada. Exato. A madrasta em algum momento também não eventualmente achar que está a ser maltratada ou está a ser desrespeitada porque ela acha que por ser madrasta ela tem que impor uma determinada educação. Outras até por não. Ela já carrega por si só do que não é meu filho. Exato. Não se responsabiliza pela educação. Não, até diz quando fala. A criança vive com ela às vezes. Mas diz, não, porque o meu filho, não sei o que, outro é filho dele. Mas como é filho dele? Então, isto já logo é preciso se observar muito e ter muito cuidado. Para quê? Para não entrarmos em choques futuramente. Só para acrescentar também um bocadinho naquilo que a Manassés estava aqui a falar. Esta questão de amizade, pai e filhos, precisa também ter limites. Nós podemos ser amigos dos nossos filhos, mas nunca mesmo podemos começar a falar da nossa intimidade com os nossos filhos. Eles não são nossos conselheiros. Eles não entendem. Nós não podemos querer frustrá-los por vir descarregar as nossas dores e dissabores por intermédio da amizade. Eu tenho que educar meus filhos a olharem o pai como um herói. Ele tem que educar, ele tem que ser amigo dos nossos filhos, a fazer com que eles me olhem como uma heroína, como uma guerreira. Então, se eu chego e digo, você pai chega tarde todas as sextas-feiras, não dorme em casa, eu estou cansado. Você pai faz isto, mas aquilo, eu estou farta. Eu estou farta disto, um dia eu vou sair deste lar. Você pai me bateu, fala mal comigo. Você pai... Eu lembro que as crianças, como disse muito bem que Manassés, são muito observadoras. Exato. Elas veem tudo. Uma vez minha filha, como me ouve sempre nos lives, nas pregações, então eu estava grávida e o meu esposo disse assim, e eu estava grávida, na última gravidez eu já era aquela amiga do sofá, amiga da cama, era só bicho preguiça. E meu esposo disse assim, eu estava assim deitada, sentada no sofá, e ele disse, amor, peço um copo de água. Aí eu me ajeitei, minha filha ficou passada. Eu estava com um barrigão, eu fico muito grávida quando estou grávida. É um barrigão mesmo daqueles que não sei, parece que vão sair 4 ou 5 bebês, e só sai um. Aí minha filha ficou passada.
buscar água, mãe. Ela está grávida. Aí eu levantei, me ajeitei e fui para buscar a água. Ela chegou e disse: mãe, submissão é isso? Eu disse: por quê? Eu disse: não, você está grávida, você está muito grávida. Eu disse: não, o pai pediu-me para eu pegar a água, para eu me exercitar. Porque para este bebê sair daqui, eu tenho que me exercitar. Exato. Então, uma maneira dele me levantar do sofá para eu poder caminhar um bocadinho é mesmo essa dele me mandar para eu fazer alguma coisa. Porque ele sabe que eu não nego. Aí ele disse: depois, mas por que as crianças têm que ter nome do pai? Tem que ter apelido do pai? Eu acho que a mulher que carrega a criança, tudo tem que ter apelido da mãe. Aí eu disse para ele, então tentei lhe explicar. Então ela foi questionando, foi tentando ver uma injustiça. Eu comecei a dizer: será que há uma feminista em construção aqui na minha casa? O que está a acontecer? Será que há uma mulher que não vai querer isto ou não? Porque eles observam. Você fala alguma coisa, elas observam. Eles estão ali a observar. Então é importante nós sabermos dar respostas sábias, respostas adequadas, sabermos ocultar alguns déficits, alguns podres dos nossos maridos e não querer desabafar com uma criança. Porque quando você desabafa com uma criança, o sentimento que essa criança vai produzir é de desprezo. O sentimento que esta criança vai produzir é de olhar e dizer: meu Deus, meu pai não é um bom pai. Minha mãe não é uma boa mãe. E quando cresce qualquer coisa, é por isso que te deixaram. É por isso que até o papai morreu cedo por tua causa. É por isso. A criança começa a falar: mas de onde que vem isso? Porque um deles desabafava. Então, o futuro desta criança já olha o pai, olha a mãe, como se não prestasse, como se outras pessoas tivessem razão. É por isso que nós encontramos filhos muito desregrados, que não honram pai nem mãe, estão magoados, feridos. Você fica: mas essa mágoa vem de onde? Até meu pai sempre me dizia, até minha mãe sempre me dizia: eu não quero saber no meu casamento, eu não quero meu pai. Não. Você começa a pensar, a pessoa está a carregar as dores da outra pessoa. Ela não tem nada a ver com a má escolha do pai, com a má escolha da mãe, nem com o comportamento. Nós, como pais, ao educar os nossos filhos, sim, temos que criar amizade, mas essa amizade tem limites. Não pode ser uma amizade que você olha para a criança e quer ser aconselhado. Mesmo nós que somos cristãos, há vezes que não contamos nada aos nossos filhos, mas na hora de oração nós fazemos uma oração de desabafo. Oh, Deus! Muito bem. Eu vou pedir aqui só a pastora Rose e a Manassés para segurarem o vosso fio de pensamento, porque é a altura então de cumprirmos com os nossos compromissos comerciais. Já demos então aqui o nosso pontapé de saída no que concerne ao nosso tema central para hoje. Já falamos da Filtrec no princípio do programa, agora é a altura sim de falarmos aqui da Casa do Extintor. Exatamente, esta aqui é uma empresa que atua no mercado de produção e combate a incêndio, com profissionais desde 2009 no setor. Trabalha com a venda e manutenção de extintores, além da elaboração e execução de projetos de combate a incêndios. Tem ainda a mais completa linha de equipamentos contra incêndio em geral, fornece, instala e faz a devida manutenção de todos os sistemas de detenção de incêndios. A Casa do Extintor está em Maputo, Matola e Xaixai e pode-se entrar em contato através do número 852828 ou através do nosso correio eletrónico, que é comercial@extintor.co.mz, ou ainda visitar a nossa página do Facebook, que é Casa do Extintor Limitada. É a altura sim de fazermos o nosso segundo intervalo. Nós voltamos sim daqui a mais um pouco com muito mais para si. Não saia daí que o intervalo é rápido. Até já. Mega TV, voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na vida, manutenção e prestação de serviços de sistemas
sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Olá, meus manos! A vossa mana, a própria mana dos manos. É verdade! Novidade! A partir deste domingo, naquela nossa hora habitual, 21 horas, estarei aqui no Facebook e no Instagram, como também passo a estar na Mega Televisão. Manos, olá! Olá! Com todos vocês, vão nascer na televisão. Até lá! Como é, pessoal? Meu nome é Picasso Negrão. Meu nome é DJ Superman. O programa Play Out. Convidar a todos vocês para curtirem este domingo a grande batalha que eu terei com o DJ Superman na rubrica Game Time. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo que é atualidade. Liga! Mega Tardes, na Mega TV. What's up, família? Hot Blaze Gruchato, estou aqui para vos dar uma super novidade. Vai acontecer o meu live show 100% acústico. Estarei acompanhado do DJ Bavi e do meu pianista, o Tuneca. Sexta-feira, dia 12 de junho, 20 horas. Transmissão em direto no meu Instagram, no meu Facebook e na Mega TV. Agora que eu estava a gostar de ti. That's lit. Esperamos por vocês aí. Até já. Oi. Não fala o que eu faço com isto aqui. Agora que eu estava para te assumir. Moçambique, não perca o programa Fique em Casa desta semana. Muita animação, muita diversão, muitas coisas boas. Não perca, quando forem pontualmente 16 horas, aqui na Mega TV. Devido com esta que é assim a quarta edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba, num dia em que estamos sim a conversar em torno do seguinte tema: como lidar com a educação de filhos de pais separados. Estamos aqui sim a receber convidadas super, hiper especiais, a Mana Cesse e também a pastora Rose, que tem muito a transmitir para cada um dos nossos telespectadores. Bem, já podemos abrir as linhas, exato, as linhas já estão sim disponíveis, 8428-28-900, pode sim ligar para nós a partir deste momento e partilhar connosco se calhar a sua experiência de vida, alguma dúvida, alguma inquietação que estas duas mulheres com muito gosto vão então poder responder. Bem, vamos agora tocar num ponto. Antes mesmo disso, estejam à vontade, o nosso café da manhã está então servido, estejam à vontade, podem deliciar-se, ninguém está de dieta, não é? Mas também, ao passarem daquela porta, ninguém está de dieta. Então, muito bem, estejam à vontade. Bem, vamos tocar aqui num ponto que também é muito importante no que concerne esta questão da educação de filhos de pais separados. Vamos tocar em 3 pontos. O primeiro
é a queda do padrão de vida. Se esta criança estava acostumada a um padrão de vida quando os dois viviam juntos, passa a viver com o pai e as condições se calhar lá são melhoradas, e depois, quando passa a viver com a mãe, já não tem as mesmas regalias ou tudo aquilo que tinha quando vivia com os dois. Vamos mesmo tocar neste ponto que é assim, a queda de padrão aqui. Quem vai começar? Bom, realmente é algo... Ai, meu Deus do céu. Eu agora veio assim a ficha porque eu particularmente tenho as minhas filhas não vivem comigo, não é? As minhas filhas vivem com o pai. Exato. Então, realmente este aspecto que fez menção agora é algo que, de certa forma, fez-me pensar muito a quando da minha separação no primeiro casamento. Exato. Porque as minhas filhas ficaram com o pai e eu tive que sair, e na altura elas já estavam habituadas a um padrão de vida. Exatamente. Não é? E de certa forma, por causa dos nossos problemas, aquela coisa, vou começar do zero. Então eu saía para voltar para a casa dos meus pais, onde praticamente era sair da água para o vinho, não é? Então, em algum momento, isto pesou um pouco. Recordo-me eu na altura que as crianças estavam a estudar. Então, naquele momento, quer dizer, era no sentido, o que é que eu poderia transformar na vida dessas crianças, porque, por exemplo, estão habituadas a ver casa com ar-condicionado, andar como motorista, escolas privadas. Quer dizer, assim, de repente, num curto espaço de tempo, porque mãe e pai estão separados e as crianças, obrigatoriamente, aquele ditado que todo mundo diz, que as crianças têm que ficar ao lado da mãe, independentemente de qualquer coisa. Exato. Quer dizer, eu carregasse as crianças, porque pronto, ainda que seja debaixo da ponte, vocês vão comigo. Não sei se... Sim. Então, isto em algum momento pesou muito na decisão minha, principalmente, no que diz respeito a levar os meus filhos comigo. Porque aquilo que estivemos a dizer aqui, o que é que isto vai fazer na transformação do ser destas mesmas crianças? Que impacto é que isto trará na vida destas mesmas crianças? Tudo bem que nós temos que ensinar as crianças a serem polivalentes, a saberem estar em qualquer situação, mas não podemos agredir as mesmas crianças, não é? E, de certa forma, a questão da criança inclinar-se mais para quem tem e para quem não tem muito a ver com os valores que nós, como pais, transmitimos para eles. Por quê? Porque se, por exemplo, eu acho que estou bem financeiramente, nós temos um nível de vida, vamos lá assim dizer, médio e tal, ou alto, já começo a incutir na cabeça das crianças que, por exemplo, vocês isto não podem aceitar, por exemplo, não pode brincar com aquela criança, por exemplo, não pode andar a pé, por exemplo, não pode fazer isto, não pode dormir aqui, não, nós temos que ensinar os nossos filhos a estarem em qualquer ambiente e a comportarem-se mediante o ambiente em que eles vão, de certa forma, ser inseridos, porque a vida, ela é feita de constantes surpresas, não é? Existem situações, por exemplo, que por alguma coisa, algum fator, a vida financeira dos pais descai. E aqueles filhos que, por exemplo, estavam habituados àquela vida toda pomposa, de alguma forma vão ter que passar a aceitar uma vida pacata. E acaba sendo difícil perceber a estes mesmos filhos, não percebem, não aceitam, acabam culpando a nós como pais. Mas por quê, pai? Você me deixou, eu estava numa escola privada, eu tinha motorista, porque agora de repente eu já tenho que me misturar, não sei aonde, eu não aceito isto. De repente, porque o pai estava habituado, se calhar, a dar últimos telefones, junto mais sapatilhas, junto mais não sei o quê. De repente eu não aceito, pai, porque eu não hei de ir à escola, esse sapato não, eu não posso, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que estar vestido assim. Então, depende muito daquilo que nós vamos dar, vamos transmitir aos nossos próprios filhos. Ora, vejamos porquê. Veja que neste que eu estava aqui a dizer, com que diz respeito às minhas filhas, elas em particular, é tão engraçado porque elas hoje... Vou pedir só aqui a Manassés para segurar o seu filho de pensamento. É que temos alguém em linha. Olá, muito bom dia.
Bom dia. Bom dia, de quem é esta voz e de onde é que nos acompanha? Júlia de Laulane. Júlia de Laulane, está bem disposta esta voz? Laulane. Muito bem. Júlia, o que é que gostava de partilhar connosco no que concerne ao nosso tema do dia? Não percebi? O que é que gostava de partilhar connosco em relação ao nosso tema do dia? Eu acho o tema muito interessante, só que acabo de finalizar a televisão, ainda estou a acompanhar, mas eu quero deixar a mensagem da doutora Ruth. Ela é uma mãe popular, uma mãe que nos ensina muito. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada. E Júlia? Eu ia mandar bebê também para a Mana Fest. Obrigada. Muito bem. É tudo, Júlia? Não está ouvindo bem. Acho que já concordo. Tira só o seu celular do loudspeaker, tá bem? Para podermos ouvir. Bem, ex-marido, não é? E independentemente de ter tido esta baixa, este alto e baixo, por exemplo, veja que a condição financeira até do pai das minhas filhas não se manteve, não é, como estava anteriormente, ele já baixou. Então tivemos um trabalho muito grande, nós como pais, neste caso eu e ele, mesmo que separados, de fazer-lhes perceber que realmente a vida coloca-nos nesta situação. Ora, vejamos, ainda que hoje, por exemplo, elas já consigam perceber que ainda, ok, mamãe pode estar melhor, se calhar, pode ter dado essa vida. É bom estar aqui em casa de papá. Em casa de papá temos determinadas coisas. Em casa da mamãe temos as outras. Exato. Mas quando não educar os filhos. Nascem e eles crescem. Eles não educam os filhos. Há uma diferença de tu teres uma criança que cresce. O que é educar, afinal? É transmitir valor, é deixar um legado. Exato. É preparar esta criança para o futuro, é preparar esta criança para o mundo. O tipo de pais que nós temos hoje, Manassés, é aquele tipo de pai que nem prepara o filho para a morte do próprio pai. As crianças não estão preparadas. Nós dinheiro, bem, de motorista, PlayStation.
do equilibrar o temperamento. Sabe que existem pais que não conseguem perceber que eu tenho que lidar com modo, Manassés, quando nós conseguimos ensinar esses valores, nós vamos ter crianças que conseguem perceber, que conseguem ir para o campo e não dizer, não, mosquito, é para dormir nas telhas, é para dormir. Não quero em casa da vovó. Não quero em casa da vovó porque não tem ar-condicionado. Somos nós, os pais, que estamos a falhar. Consequentemente, vamos ao lar, esquecemos as coisas dos valores, acabamos ficando em relacionamentos tóxicos, abusivos, porque temos conforto, temos a casa, temos o carro, na cabeça. O que é que para esta pessoa é importante? Está na relação, é desrespeitada, é abusada. Porque provavelmente não teve os pais presentes, não lhe ensinaram valor afetivo, sentimento, respeito. São esses valores que eu estive aqui a dizer. Por exemplo, esses pais, por exemplo, que a pastora esteve a dizer, acordam de manhã, a gente sabe que a vida de hoje é corrida. É corrida, mas os pais têm obrigação, é obrigação dos pais, têm tempo para os seus filhos. É obrigação. Ou não faz filho. Ou não faz filho. Sabe que tem que acordar cedo, sim, vai trabalhar, mas haverá aquele dia que o trabalho vai lhe apertar. Deixar o trabalho de lado para ter que sentar no chão com o seu filho, para ter que passear com o seu filho, para ter que escutar o seu filho, para ter que ver, porque existem situações às vezes, só para rirmos um bocadinho, pastora, neste período agora que estamos neste distanciamento social, já vamos ao 3º mês, eu praticamente trabalho em casa, eu não saio de casa. Então estamos nesta coisa de inserir ao meu filho, ao Júnior, ao mais velho, começar a tomar banho, a dar banho os irmãos, não é? Então eu inicia dando banho bebezinho, então ele agora também já querem tomar banho todos os 3 juntos. Então eu acho que fiquei uma coisa de umas 2 semanas, o Júnior a tomar banho com o amigo. Acreditem? Mas eu disse, não, este precisa ser esfregado por mim. Agora acho que o banho que está a tomar não deve ser. Acredita, pastora? Eu a dar banho, meu filho a esfregar. Esta criança como está grande. Cresceu só por causa dessa semana, só que eu não lhe dei banho. E eu fui comentar com o meu marido e disse, amigo, como está grande? Meu marido olhou para mim e disse, não, está grande agora. Eu disse, é verdade. Acredita que são pequenas coisas que em algum momento a gente não se apercebe. Veja. A gente pode ficar uns 2, 3 dias, uma semana, sem conversar com os nossos filhos. Há dias o Amir ficou comigo
no quarto, porque eu chego um momento do dia que eu fico fechada para falar ao telefone atender. Então ele veio, mãe, eu sem filho, eu quero ficar contigo aí. Ixi, aquilo pesou um pouco. Eu disse, vem, fica aqui, mãe, por não sei o quê, mãe, por não sei o quê. Acredita, eu silenciei o telefone, comecei a conversar com o meu filho. Meu Deus do céu. Você conversa assim, você fala assim, de repente porque já diz, mãe, por favor, por causa dos bonecos. Quer dizer, à medida em que a gente eventualmente começa a perceber que existe muito mais por detrás da educação dos filhos, quer dizer, nós também acabamos nos tornando pessoas melhores, porque ok, é pai, é mãe. Ninguém diz que já é obrigado a saber de tudo, não. A maternidade e a paternidade vêm também para nos educar, vêm também para nos ensinar. Então, os nossos filhos também acabam nos ensinando, porque, acredite, há pais que não conseguem dar abraço aos seus filhos, ficam até um pouco envergonhados. Há pais que não conseguem dar um beijo. Há filhos que não conseguem beijar a mãe, ficam envergonhados, porque é algo que não recebem dentro de casa. E esses mesmos pais, em algum momento, não são culpados, porque também não receberam lá de casa, não é? Aquela coisa de, por exemplo, o filho, independentemente da idade, um filho pode sentar no colo da mãe, independentemente da idade. Então, mas existem, às vezes, aquela coisa também cultural, também, que acaba afetando também na educação dos filhos. Por exemplo, um filho não pode estar assim muito próximo ao pai. Vai ficar com a tua mãe, vai ficar com a tua mãe. Ou, para algumas culturas, quando o filho está muito inclinado à mãe, você está toda hora nas seias da tua mãe. Sai. Mas as pessoas esquecem que o afeto é extremamente importante. Muito. Porque há vezes que nós queremos usar a força, queremos impor para educar os nossos filhos, enquanto não. Veja que nós queremos ser pais ditadores. Por exemplo, a questão, nós há dia estive a conversar com o meu marido, nós nos apercebemos de algo no Júnior, porque antes ele tinha um bocadinho de dificuldade no interesse em estudar. E nós chegamos à conclusão que não, era por causa da forma como nós fazíamos as coisas. Júnior, vai estudar, tens que estudar, tens que não sei o quê. Então, agora nós percebemos que não. Quando nós somos mansos, somos doces com eles, conversamos mais, não é vai estudar. Júnior, que tal? Vamos estudar? É algum momento em que eu tenha que sentar 5 minutos com ele ali na mesa, estar ali com ele. Acredite, Júnior, vai arrumar a sala, porque tens que fazer, quer dizer, a criança quando já recebe aquilo, não faz por amor. Ele não cresce a saber que aquilo é um dever que ele tem que ter dentro de casa. Agora, veja que ontem meu marido, nós acordamos, o Júnior já tinha arrumado a sala. Veja, o Júnior fez o meu trabalho. Eu disse, meu Deus, nem sequer foi forçado a nada, ninguém lhe mandou. Ele fez porque simplesmente sabe que se eu fizer isto, papai vai me elogiar. E o pai já logo acordou, filho, obrigado. A sala está muito limpa, mesmo que estivesse suja. A sala está muito limpa, não sei o quê. Então, tudo isto faz parte de um pacote que nós, os pais, muitas das vezes, não prestamos muita atenção. E, automaticamente, nós acabamos nos distanciando dos nossos filhos. Por isso que existem adolescentes, meninas, jovens, que acabam achando que lar é um tubo de escape para sair de casa, das turbulências. Adolescentes, rapazes, vão às drogas, porque há aquela opressão em casa, porque ele não pode falar, porque não pode fazer aquilo, porque não pode não sei o que. A falta de afeto, não é? Falta de afeto. Então, estes pais, sim, e os pais também não só, desculpa só cortar, pastora, os pais esquecem muito que eles como pais também precisam ser ensinados a serem pais. Eles precisam ir buscar, e ler, né? Mesmo se for a perceber que tem algum tipo de dificuldade, pode procurar ajuda, pode procurar um psicólogo, como família podem fazer uma espécie de terapia familiar. Para saberem estar. Nós estamos muito longe. Veja que o nível de problemas que a gente tem hoje é simplesmente porque a gente acha que a família não é motivo de investimento. A gente segura só o seu filho de pensamento, temos alguém em linha. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Não foi desta, mas pode sim voltar a entrar em contato conosco através do número 84 28 28 900. Muito bem. É possível sim nós transportarmos estes valores para os nossos filhos sem deixando de ser pais modernos, porque o que nos está a estragar é a modernidade. Bom, existem coisas
Vânia, que a modernidade não pode interferir. Não estamos a falar de base. Os maiores problemas que nós temos na sociedade é por falta de valores morais. Segura só, pastor Eros, porque temos alguém em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, o seu nome e de onde é que nos acompanha? Maria do Céu. Quem? Maria do Céu, vou pedir só para aumentar um pouquinho o volume da sua voz. Maria do Céu. Exato, Maria do Céu, baixa o volume do televisor e ouça apenas pelo celular, tá bem? Ah, tá bem. Muito bem. Maria do Céu, qual é a sua opinião no que concerne a nossa conversa do dia ou simplesmente quer saudar aqui as nossas convidadas? Muito bom dia. Eu gostaria de dar um contributo e dizer que o que estão a falar no programa é muito bom para incentivar os pais que eles devem dar mais afeto. O que nós notamos aqui em Moçambique, pelo menos ao meu ver, é que os pais eles dão mais afeto e atenção às crianças quando são mais bebezinhos. Então, bebezinhos para cá, para lá. E quando a criança vai crescendo, eles esquecem um pouco disso. São mais ausentes, por isso que os moçambicanos se tornam umas pessoas um pouco insensíveis. Não tem um costume de dar beijos, abraços, porque ficam com receio. Parece uma coisa estranha, parece uma coisa que a gente só vê nas novelas. Exato. E a gente esquece que somos nós que estamos a ensinar os nossos filhos assim. Então é importante que nós tenhamos mais atenção, mais afeto e educar as crianças de uma forma que dizer eu te amo não é mal, não é errado. Mas eles não têm essa abertura para dizer eu te amo porque não recebem esse amo do pai ou da mãe. Então era esse o contributo que eu queria deixar ao programa. Muito bem, muito obrigada então Maria do Céu, beijinhos e abraços para quem é que vão? Para todos os ouvintes, todos que estão a assistir o programa da Mega. Muito bem. Muito obrigada então Maria do Céu pela sua contribuição. Você que está em casa pode sim fazer o mesmo através do número 84 28 28 900. Muito bem. Bom, continuando, gostei muito da contribuição dela. Então, eu dizer que a sociedade está como está hoje. Quando hoje você quer incutir valores, você começa a ser mal visto como uma pessoa que não sabe o que estão a passar. E nós não percebemos que existem coisas que deveriam ter sido construídas na base do ser humano. Exato. O respeito pelo próximo, o amor, a preocupação pela outra pessoa. Hoje o amor de muitos está tão esfriado. Pastor Eros, vou pedir para segurar o seu fio de pensamento. Temos alguém em linha. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom dia. De quem é esta voz e de onde é que nos acompanha? Aqui é o Duqueiro da Catarina. Baixa só o volume do televisor do telespectador. Já baixou? É o João da Catarina. Carlos João, é isso? Sim. Muito bem. Carlos João, o que é que gostava de dizer em torno aqui do nosso tema do dia? Só queria para saudar mesmo as quantidades. Esteja à vontade, esteja à vontade. O programa está muito bom, gosto da pesquisa. Mandar um abraço para todos os residentes da Catarina. Muito bem. Muito obrigada então, Carlos João. Tenha um ótimo dia em nossa companhia. Também estão muito lindos. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bem. A pastora Rose esteve cá a dizer que a base é fundamental. Exatamente. E a base é algo que os próprios pais devem construir nesta criança. Começa de pequenino a torcer o pepino. Se eu hoje educo o meu filho a respeitar uma mulher, a não brincar com mulheres, quando hoje eu ensino o porquê que ele como homem não pode ter várias namoradas, não pode andar de qualquer maneira.
automaticamente este rapaz vai se tornar um bom marido. Exato. Se eu educo a minha filha a dizer, olha, dentro do lar há uma estrutura, assim como dentro de casa, que é a estrutura, você precisa saber ser, estar, respeitar os mais velhos. Não teríamos confusão de noras com sogras, porque ia perceber que é mais velho, vou lhe dar o lugar. Hoje nós temos uma geração que responde muito. E começa quando? Começa na infância. Quando nós deixamos a criança falar como quer, responder como quer, e ainda rimos, dizemos, essa criança é terrível. É criança. Enquanto isto tem a ver com um caráter mau dessa criança. E amanhã é aquela pessoa que não tem valores morais, é aquela pessoa que tudo é descartável, é aquela pessoa que olha pessoas como instrumentos para ser usadas. Olha pessoas não para amá-las, mas olha elas segundo a sua utilidade. Isso aqui vai ser útil para mim nisto, vai ser útil para mim naquilo. E há pessoas que confundem amor e utilidade. Eu estou com esta pessoa, eu convivo com esta pessoa porque é útil para mim. Até um certo ponto, quando não for útil, vou descartar. Então, são valores que os pais precisam transmitir nos seus filhos. São valores que os pais precisam incuti-los para eles serem o melhor dessa sociedade amanhã. A geração mais harmonizada que nós podemos ter. Muito bem. Agora vamos então dar uma pausa aqui no nosso tema, porque eu quero saber um pouquinho mais de vocês. Nós bem conhecemos então aqui a pastora Rosa, que tem feito então os seus lives e também os seus cultos na igreja. Para além desta área, a pastora Rosa abraçou uma outra área ou dedica-se exclusivamente a isto? Bom, para além de ser pastora, eu sou uma mulher empreendedora e para além do empreendedorismo, sou também professora linguística. E para além disso, eu sou uma mulher que agora não estou a trabalhar nisso, mas durante muito tempo, mais de 10 anos, trabalhei como executiva, uma secretária executiva e administrativa, então, e formada nessa área também. Então, dizer que para além de ser pastora, ser conselheira, sou escritora. Uau. Ainda este ano, pela graça de Deus, se Deus permitir, nós vamos fazer a publicação dos meus livros, que já estão no forno, já quase prontos. E dizer que, para além disso, o que mais? É mulher, esposa. Sou esposa, porque sou doméstica e agora está uma grande bênção, porque estamos nesse distanciamento social, estamos empregados em casa e tem sido uma grande bênção, uma grande ginástica mesmo. Tem sido uma experiência extraordinária. Eu lembro que há dias uma filha minha ligou-me e disse, olha mãe, por causa dessa situação financeira vou dispensar uma minha empregada, não queres? Ela tem condições, ela pode viver aí, mãe está a trabalhar muito. Nós entramos em reunião com o meu esposo e a minha filha. A minha filha disse, não mãe, está tão bom nós ser empregado, mãe está a colocar tudo em ordem. Está tão bom, mãe. Vamos continuar assim. Então, olha só, né? Olha só, porque estamos mais próximos. Sabe que esse distanciamento social é algo que trouxe tanta coisa boa. Há valores mesmo familiares que estão sendo resgatados. Ouvir do meu esposo, ouvir da minha filha, que nós não precisamos de ver alguém, está tão bom. E a minha filha está a trabalhar tanto, já aprendeu muita coisa, está a lavar coco, já está a lavar louça, já está cuidando dos irmãos. É uma grande bênção. Exato, muito bem. E nós conhecemos aqui a nossa Manassés como a nossa conselheira, que está mesmo também para educar a nossa sociedade. Mas, para além disso, a Manassés abraçou uma outra área ou também dedica-se exclusivamente a isso?
Bom, eu estou a 100% para os meus manos e para as minhas manas. 100% minto. Não, como 100%. No momento tem que pesar um pouco o Mano Max e as crianças lá em casa. Né? Mas pronto, nesta questão profissional mesmo, estou mesmo a trabalhar com o aconselhamento de casais a 100%. Sou estudante, não é? Em algum momento, sim, abracei o ramo do empreendedorismo, mas preferi deixar um bocadinho de lado porque não me estava a ser possível conciliar, até porque veja que eu comecei com este assunto de aconselhar como se fosse brincadeira. E hoje sou esta pessoa que carrega uma responsabilidade na sociedade, então achei mesmo que devia parar e concentrar-me a isto, que faço de coração e alma mesmo, acredito que não seja algo em vão. E pronto, pretendo também crescer no ramo em que estou a trabalhar, até porque para nós termos que lidar com famílias, com pessoas, de certa forma, para além da questão curiosidade, de alguma forma, é preciso já ir buscar a parte técnica no sentido de acrescentar a questão da formação, por aí. Então, estou a aproveitar muito este período em que nós estamos em casa para tirar alguns cursos online, estudar muito, não é, no que diz respeito a esta lidar com famílias. Tirando esse outro lado, a experiência, como esteve aqui a dizer a pastora, este distanciamento social veio trazer-me um outro lado muito bom mesmo, até mesmo com o que diz respeito à minha vida pessoal, no que diz respeito à minha vida conjugal, porque eu fui educada com a minha mãe de uma certa forma, não é? A minha mãe sempre foi aquela mãe chapita, aquela que faz tudo em casa, não sei o quê. Então, ainda que eu tivesse empregados em casa, não sei o quê, mas sou aquela pessoa que sempre interfere no trabalho do secretário, porque eu também às vezes quero fazer as coisas, e agora aprendi que é possível em algum momento eu deixar também as outras pessoas poderem mostrar aquilo que também sabem fazer. Por exemplo, esteve aqui a dizer, a mesma coisa aconteceu comigo em casa. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, eu disse ao meu marido, porque eu via o esforço que ele estava a fazer, não é? Eu acho que realmente se calhar alguém residente aqui em casa ia ajudar. Ele nada. Eu estou a descobrir que eu vivi muito tempo dependente das outras pessoas, dependendo até mesmo de ti como minha mulher, porque, quer dizer, tudo tens que ser tu a fazer, porque é a empregada que tem que fazer. Eu acho que está muito bom aqui em casa, para mim é bom, e este lado bom da coisa, pastora, porque nós hoje crescemos, a Bíblia diz que o homem é provedor, a mulher tem a sua responsabilidade dentro da casa, e em algum momento, ainda que isto esteja explícito lá no livro da vida, existe uma evolução que o mundo está a sofrer, e que de alguma forma nós vamos ter que fazer o acompanhamento, mas sem fugir àqueles valores, saber que, por exemplo, dentro de casa, qual é a posição da mulher, qual é a posição do homem, não é assim? É muito bem. Desculpa aqui cortar, estamos aqui com poucos minutinhos para o término dessa edição, mas temos aqui uma grande novidade aqui para os nossos telespectadores. A Manassés, que é assim a nova aposta da Mega TV. Fala-nos um pouquinho deste programa. Bom, a Mega TV apanhou-me de surpresa, né? A gente, quando está em casa, no telefone, a gente não tem noção do quanto está a ser recebido fora. Então, foi bom e acredito que vai ser bom, de certa forma, sair de casa para, a partir de já, passar a estar aqui nesta família que é a Mega Televisão e poder transmitir não só para os meus seguidores, como também para o mundo afora, a partir desta via que é a televisão digital. E a partir de domingo, não é, meus manos e minhas manas, este domingo, às 21 horas, por 2 horas de tempo, eu estarei aqui para poder dar os conselhos, para poder responder aquilo que é as vossas preocupações. Então, queria, desde já, convidar a sintonizarem-se a Mega Televisão, não é? Que está na StarTime, TMT e TV Cabo. E também nas minhas plataformas digitais, para quem não conhece a Manassés, eu sou a Ceci Kwambe no Instagram, é só escrever Ceci Kwambe no Instagram, Facebook é Mana dos Manos. Então, terças, quintas e domingos estarei
constantemente aqui para poder falar para vocês com uma forma meio especial. Podemos ver a promo, vamos ver a promo, não é? Vamos ver a promo do programa. Olá, meus manos. A vossa mana, a própria mana dos humanos. É verdade, novidade. A partir deste domingo, naquela nossa hora habitual, 21 horas, estarei aqui no Facebook e no Instagram, como também passo a estar na Mega Televisão. Com todos vocês. Vão acesso na televisão. Até lá. Aí está então, estão todos intimados a acompanhar este domingo pontualmente às 21 horas aqui no nosso canal. Vamos ter a nossa habitual Manassés, não é? Com um pouquinho mais de novidades também. Sim, muitas novidades, muitas novidades. É só vocês acompanharem a Manassés que não vão. Chamem todo mundo, porque o programa é para todos, é para a família no geral. É um bocadinho tarde, mas acreditem, vai valer a pena. Exato, muito bem. Olha, eu quero então agradecer-vos aqui pela presença, foi um prazer enorme. Pude aprender bastante convosco. Em gesto de considerações finais, o que é que gostavam de dizer aos nossos telespectadores? Bom, primeiro, parabenizar a Manassés, vão ser noites muito alegres. E também dizer a nossos telespectadores, aos nossos irmãos, aos nossos amigos que, olha, vamos trabalhar a base. Hoje nós podemos estar em cambalhotas, podemos estar a travar com jantes, mas se nós educarmos os nossos filhos no caminho como deve ser, se nós educarmos a eles, amanhã nós podemos ter um relacionamento, podemos ter relacionamentos sólidos e famílias equipadas. Dizer que trabalho também com o acompanhamento de famílias através de terapias, não é? Sou terapeuta de casais e qualquer coisa nós estamos ali para poder ajudar, para além de aconselhamento também espiritual para todos aqueles que precisam, nós estamos sempre à disposição para poder ajudar. Muito obrigada pelo convite. Sou filha da casa, não é? Já faço parte desta família, então muito obrigada. Mandar um beijo especial ao meu marido. Muito obrigada por tudo. Um beijinho para os meus filhos, para os meus pais, os meus sogros. Agradecer a Deus por esta bênção, pelo discernimento de ser esta pessoa que tem esta capacidade de comunicar, de poder falar. E pronto, pedir que vocês me acompanhem. Muito obrigada. Muito bem. Eu aqui agradeço, Manassés até domingo, às 21. Pastora Rose, lhe quero mais vezes aqui no nosso programa. Vamos então aqui a combinar, tá bem? Muito obrigada. Nem tocaram aqui nos quitutes da chefe Guida. O que é que se passa? Se não estão de dieta? Não, vamos tocar. Está mesmo com uma cara mesmo. Pronto, esse está. Muito bem. Olha, é dessa maneira que nós fizemos sim esta que é a 4ª edição da semana do programa O Encontro com Vânia Kumba. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto amanhã pontualmente às 10 horas com a última edição da semana. Energias positivas, boa disposição, sorriso na cara, pratique empatia, cuide de si e da sua família por um Moçambique livre de Covid-19. Até amanhã, pontualmente às 10. Beijo no coração.